Agora vem a pergunta aqui de US$ 1 milhão. FIIs nos protegem da inflação via revisional dos contratos? Como funciona com boas ações? Elas nos protegem ao se valorizar com o tempo no longo prazo? Essa pergunta é excelente, né? É uma pergunta que gera bastante dúvida. A resposta: fundo imobiliário te protege da inflação? Né? Depende. Né? No longuíssimo prazo, se você pegar vários ciclos, provavelmente sim. Tá? Então, você vê, se você pegar um preço de um apartamento em São Paulo em 1950 e pegar hoje, 70 anos depois, você vai ver que somou o preço ali, aquela coisa toda, a valorização do imóvel, né? Teve a inflação e ainda teve a melhoria da cidade, aquela coisa toda que você ganhou de reposição de inflação. Agora, na revisional do ano que vem, eu não sei, vai depender do ciclo, né? Porque às vezes o ciclo está prolocatário, né? O cara está lá, né? Só que a gente tem 20% de vacância. O cara fala, ó, não aumenta nada, se aumentar eu vou para o vizinho. Então você não consegue repassar nada da inflação. A inflação esse ano foi 8 no IPCA. Então você não repassou nada, então não te protegeu da inflação. Mas no próximo ciclo a vacância vai estar 5. Aí você vai falar para o cara, ó, o negócio é o seguinte, né? Aquela época lá, a gente foi assim, já não tem mais tanto tempo, agora esse ano é 15% a mais sem choro. Se tu quiser, sai, mas não vai ter lugar nenhum para ter lugar. O cara vai olhar o lado, tudo ocupado, não, eu vou pagar. Então, no longuíssimo prazo, depois que você pega vários ciclos, tende a te proteger da inflação. Repõe tudo? Não. Tem áreas melhores que vão repor mais do que a inflação, tem áreas piores que vão repor menos. Tá? Então, não existe uma verdade absoluta com relação a isso. Com relação às empresas, né? As empresas tendem a repor a inflação também, né? Tendem no longuíssimo prazo. Então, os produtos eles tendem a aumentar, né, por um determinado índice de inflação. Você tende a vender mais, mas vai ter influência de ciclo, de concorrência e de um monte de coisa. Qual que é a verdade da coisa? Toda vez que tem inflação, você tem que estar posicionado em ativos. Por quê? Porque a inflação ela corrói o poder do seu dinheiro de papel. Se você tiver uma nota de R$100 e colocar embaixo do seu colchão, ele vai continuar a R$100. Se você comprar uma cota de fundo imobiliário, de uma ação, ela tende a se valorizar. Pela inflação ou não interessa, ela tende a se valorizar. Tá? Então, é muito melhor você ter ativos para te proteger da inflação no longo prazo do que você ter dinheiro. Você vê o seguinte, meu carrinho é 2012. Em 2012, eu ia no posto de gasolina, colocava R$20, eu quase enchi o tanque do carro. Hoje eu tenho que colocar R$200 para encher o tanque do mesmo carro. Então, não é uma coisa que é garantida. E a outra coisa é que inflação. A minha inflação é diferente da sua inflação. A inflação de um senhor de 60, 70, 80, 90 anos é diferente de um jovem de 20 anos. Por quê? O plano de saúde dele é mais caro. Então você tem que olhar o seguinte, é o seu patrimônio. Ano a ano, você vai olhar para o seu patrimônio e vai ver se o seu patrimônio está compatível com o seu nível de vida e se o fluxo de caixa que ele vem gerando, ele está aumentando ano a ano. E ele está sendo suficiente para pagar as suas despesas. Isso é o equilíbrio financeiro que você vai ter ali do seu patrimônio, gerando renda passiva e pagando as suas contas. Se isso não estiver acontecendo, você tem que ver que ou você está consumindo mais do que o seu patrimônio pode gerar de renda, ou aquele patrimônio não está tendo a capacidade de acompanhar os reajustes e as coisas do seu custo de vida, se você não manteve as mesmas condições. Então, é sempre um equilíbrio e nunca vai ter essa certeza, porque os ciclos econômicos podem atingir pessoas em momentos diferentes. Imagina o seguinte, o cara que ia aposentar um dia antes de acontecer a decretação do fechamento do mundo por conta do coronavírus. E ele viu todos os ativos que ele tinha na carteira dele caírem, os shoppings fecharem e tudo parar de funcionar. Aquele plano dele não deu certo. E aí, aqueles ativos não estavam repondo mais a inflação dele. Ele teve que voltar a trabalhar, ou teve que voltar a desempenhar uma atividade econômica porque ele foi afetado com aquilo. Então, tem que ter muito cuidado com essas assertivas e fazer o monitoramento sempre ano a ano. E avaliar se o que você está guardando, se a sua reserva de tempo está sendo compatível com o teu plano. Não, isso aqui está sendo suficiente para pagar minhas contas hoje. Vai ser suficiente para pagar minhas contas no próximo ciclo? Você vai fazer uma expectativa, vai fazer um plano de aporte, vai fazer um plano de rentabilidade, vai fazer um gerenciamento de risco para que as coisas cheguem lá no outro ano e você consiga avaliar de novo para um novo prazo. Então, o grande segredo do investidor é parar de pensar semana a semana,
depois ele tem que parar de pensar de mês em mês, depois ele tem que parar de pensar em ano, e depois ele tem que começar a pensar de década em década. Aí você vai ser um investidor de longo prazo. Qual é o ativo que hoje está muito bom daqui a 10 anos? E não o que está bom hoje. O que está bom hoje pode ficar ruim hoje. Ele só tem que ficar bom, melhor ainda daqui a 10 anos. Ele não pode piorar. Mas você começar a pensar e expandir seu horizonte por longo prazo, identificando oportunidades hoje de crescimento em 10 anos, você vai ter melhores oportunidades do que você ficar avaliando o que hoje é bom, né? E sim o que vai ser bom no futuro. E aí começar a traçar os seus cenários, beleza? Então, é mais ou menos por aí.